da carta aos Romanos, finalizando então aqui, ou começando a finalizar, a parte mais teológica da carta, né? A parte onde Paulo vai apresentar toda a sua doutrina, sua fé, sua compreensão da obra salvadora de Deus. E eu quero ler com você Romanos capítulo 11, do 1 ao 10, os 10 primeiros versos do capítulo 11 da carta aos Romanos. Sempre lembrando você que nós estamos expondo continuamente, sequencialmente, toda a carta aos Romanos. Você tem todas as mensagens de todos o conteúdo anterior lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Então vamos lá. Romanos capítulo 11, versículos 1 a 10. Queria convidar você, se você puder abrir sua Bíblia ou seu celular, se você quiser acompanhar conosco nas telas também, fique à vontade. Diz assim o texto: Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem que Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje, também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver, e as suas costas fiquem encurvadas para sempre. Até aí. Queridos, o reverendo Hernandes Dias Lopes, sobre os capítulos 9, 10 e 11, diz o seguinte: Paulo olhou para o passado em Romanos 9 e falou acerca da eleição da graça. Ele vai dizer que a eleição é filha da graça e não herdeira dos méritos humanos. Ele olha para o presente em Romanos 10, o presente da sua época, do povo judeu, e vê a rejeição de Israel. A decadência de Israel é de inteira responsabilidade do próprio Israel. Agora, no capítulo 11, o apóstolo se coloca na ponta dos pés, esticando o pescoço para vislumbrar o futuro glorioso de Israel. Então, os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos tratam da realidade de Israel. Ele olha para o passado, para ver como Deus sempre, pela graça, elegeu o seu povo. Olha para o presente, dizendo: olha, vocês rejeitaram, e essa rejeição é de inteira responsabilidade de vocês. E agora, no capítulo 11, esse texto que nós lemos, além da continuação do capítulo, ele vai olhar para frente e vai falar sobre o futuro de Israel, sobre o que virá para Israel. Esse capítulo 11, ele é o ápice da teologia de Paulo. É o fim do seu perfeito tratado sobre a obra de Deus para a salvação dos eleitos. Aqui ele finaliza sua incrível, magistral explanação sobre a grandeza da soberana graça de Deus. A partir do capítulo 12, ele vai falar de questões muito mais práticas, muito mais ligadas ao cotidiano da vida cristã, ainda que ele toque em temas teológicos. Mas, como eu já mencionei, no capítulo 11, Paulo vai olhar para o futuro, buscando trazer respostas àqueles que, ouvindo Paulo, têm agora a respiração presa, absorvendo aquilo que ele acabou de dizer sobre a nação de Israel. Lembre-se que ele acabou de dizer que a nação de Israel rejeitou ao Senhor, que a nação de Israel é obstinada, que a nação de Israel é responsável por esse abandono da fé, e é como se os seus leitores estivessem agora
com a respiração presa, esperando que Paulo dissesse: bom, então o que será de Israel? Israel está perdido, Israel não tem mais nenhuma possibilidade de salvação, Israel não tem mais nada diante de si. É essa a resposta. Eles estão absorvendo aquilo que Paulo acabou de dizer sobre a nação de Israel, que outrora foi gloriosa e imponente. Qual é o futuro do povo judeu? Esse povo se voltará como nação para o Messias? Haverá um despertamento espiritual entre eles? Buscarão os judeus como raça sua salvação na cruz do Calvário algum dia? A resposta a essas perguntas são o cerne do capítulo 11 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. É isso que Paulo vai tentar responder. Lembre-se, irmãos, nós falamos da igreja, e a igreja, é claro que ela é... Quem é a igreja? É o Israel espiritual. É o povo de Deus que pela fé se une ao Messias. Mas nós não podemos esquecer que toda essa história começa com um Israel étnico, com um Israel nação, povo étnico. E o que aconteceu? O que acontece? O que se esperar desse povo? Há alguma esperança, alguma expectativa? E é isso que Paulo vai tentar nos responder. Eu chamei essa mensagem de eleitos pela graça, até porque essa é uma das expressões que Paulo usa nesse texto que nós lemos. Vamos dar uma olhadinha nele. O primeiro versículo começa assim: pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? Essa é a pergunta. Por que essa é a indagação que Paulo se adianta em responder? Por que Paulo sai na frente desse questionamento e diz: olha, vamos responder então essa dúvida? E essa é a dúvida que Paulo escolhe. Por quê? A razão é muito simples, eu já mencionei ela aqui. Ele havia acabado de dizer que Israel não era Israel de Deus, a não ser que buscasse a Jesus Cristo, ou colocasse sua salvação em Jesus Cristo. Que Israel, como nação, estava rejeitando a Cristo e se fundamentando sua salvação nas suas obras, na sua obediência. E aí quando ele diz isso, dizendo: olha, isso não serve, precisa de Cristo, todos então perguntam: então Deus rejeitou seu povo? E aí a resposta de Paulo é aquela frase que ele já disse tantas vezes, aquela usual expressão enfática: de maneira nenhuma, ou em algumas traduções, de jeito nenhum. Ele usa essa declaração diversas vezes na carta aos Romanos, quando ele se antecipa a um questionamento e responde não. É como se ele trouxesse um enfático e sonoro não. Deus não rejeitou o seu povo. E aí, para dar solidez a essa resposta, Paulo vai usar 3 argumentos que vão apontar para o fato que Deus não abandonou a nação de Israel, não abandonou o povo judeu. Ainda no verso 1, o texto continua dizendo assim: eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. O primeiro argumento de Paulo é o próprio Paulo. É como se ele dissesse: eu sou judeu. E ele diz: eu sou judeu, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. E aqui esse da tribo de Benjamim, só lembrando, quando as 12 tribos que formavam a nação de Israel, num determinado momento da história, elas rompem seus relacionamentos, e nós temos então o reino do norte, formado por 10 tribos no norte de Israel, e o reino do sul, formado por 2 tribos de Israel. Benjamim era uma dessas 2 tribos do reino do sul. Era considerada uma tribo mais fiel a toda a verdade bíblica. Mas eu acredito que Paulo está usando aqui Benjamim, não pelo fato de que ela era uma tribo nobre, mas pelo fato de que era uma tribo muito pequena. De que era uma tribo muito simples no sentido da grandeza do restante de Israel. E é como se ele estivesse dizendo aqui: eu sou judeu, eu sou descendente de Abraão, mas eu sou descendente de Abraão por uma das menores tribos, por um dos menores grupos, por uma tribo muito pequena. E se Deus não abandonou essa pequena tribo, não abandonou esse pequeno descendente de Abraão, se Deus me salvou, esse já é um argumento, já é uma prova que Deus não abandonou Israel. Ele está dizendo: eu sou judeu, se Deus me salvou, é porque Ele não abandonou o povo judeu. E é isso que ele vai afirmar
nesse verso. E no verso 2 ele diz, olha, Deus não rejeitou o seu povo, ao qual de antemão conheceu. Deus não rejeitou o seu povo. E aqui é interessante que Paulo vai lembrar Israel, vai lembrar que Israel não foi alvo do amor de Deus por ser um povo especial. Ao contrário, mas que se tornou então um povo especial de Deus por causa do seu amor. Se tornou um seu tesouro peculiar, como é uma expressão bíblica. Deus decidiu amar Israel antes mesmo que ele se tornasse um povo. Aliás, Deus gerou Israel como povo, conduzindo, sustentando, amando desde a eternidade. Deus nunca rejeitou seu povo e Deus decidiu amar seu povo de antemão. Queridos, Deus não se contradiz. Esse é o argumento de Paulo aqui. Ele fez de Israel seu povo. Fez desse povo seu deleite pessoal, seu tesouro particular, como eu disse. Deus não abandonaria aquele povo que ele tornou seu tesouro pessoal, seu deleite pessoal. Mas ele continua, olha que interessante o que Paulo continua dizendo. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Senhor, mataram teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. O segundo argumento de Paulo é, usando a história de Elias, que Deus sempre teve para si um remanescente. Deus sempre teve um remanescente. Aqui é interessante que ele, usando a história de Elias, a história era o seguinte: Elias vai ver toda a apostasia de Israel, vai ver que Israel se voltou para outros deuses, abandonou o Senhor, e aí Elias se volta para Deus e diz, Senhor, não tem mais nenhum, só sobrei eu aqui. E a resposta de Deus é interessante, ele diz, olha, eu reservei 7.000 homens, que não se apostataram, que não se afastaram de mim. É claro que esses 7.000 homens aqui não precisam ser compreendidos de forma literal, 7.000 exatamente, né? A gente sabe que o número 7 representa toda a completude, a perfeição que há, então, assim como seus múltiplos. Então, possivelmente aqui, o que Deus está dizendo para Elias é, Elias, eu separei um número perfeito, completo, como é o número dos eleitos. Mas, independente dessa questão numérica, o importante aqui é que Deus guardou para si um remanescente, um grupo que o amava e o servia mesmo em meio à grande rebelião de Israel. Queridos, essa doutrina do remanescente é uma doutrina importante. Deus sempre teve os seus remanescentes. Por exemplo, quando Noé prega a justiça, o povo se afasta, o povo ignora a mensagem, o povo não se arrepende, mas o remanescente é salvo. Então, quando o dilúvio vem, Deus guarda para si um remanescente. E isso ao longo de toda a história vai sendo apresentado. Aqui em Elias talvez seja o exemplo mais claro, porque há claramente uma resposta de Deus. Eu reservei para mim 7.000. Então o argumento de Paulo aqui é o argumento de que Deus sempre guardou para si um remanescente. Um dia desses alguém me perguntou onde estava, um católico, me perguntou onde estava a igreja antes da reforma. Onde estavam os protestantes antes da reforma? Onde estavam, se a igreja estava corrompida, onde estavam os verdadeiros cristãos antes da reforma protestante? E a minha resposta para eles foi: Deus sempre teve para si um remanescente. Esse remanescente estava aprisionado, escravizado nas garras do catolicismo. Mas existia, estava lá, porque Deus sempre guardou para si um remanescente. No tempo certo, esse remanescente floresceu. Esse remanescente foi usado pelo Senhor para iniciar esse movimento que nós conhecemos como Reforma Protestante. Mas em nenhum momento da história, Deus deixou de ter um grupo seu,
um grupo de homens e mulheres que pertenciam a ele, que o obedeciam, que o serviam, que o amavam, independente da apostasia ao redor da igreja ou ao redor do seu povo. A ênfase do apóstolo Paulo aqui é que esse remanescente é eleito pela graça. Olha que interessante. Essa é a ênfase. Assim, Paulo conecta essa história de Elias à história do seu tempo. Assim também há um remanescente escolhido pela graça. Paulo está dizendo, assim como no tempo de Elias Deus tinha para si um remanescente, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E hoje significa no tempo de Paulo, no tempo que Paulo está ensinando isso. É claro que hoje também há, e há em todo o tempo. Mas Paulo está dizendo, hoje, enquanto eu estou escrevendo isso aqui, enquanto vocês estão questionando se Deus abandonou seu povo, há um remanescente. E aqui Paulo vai de novo conectar aquela ideia de, olha, não é o Israel étnico, mas é o Israel espiritual. Então esse remanescente faz parte do Israel espiritual, é o Israel espiritual, é o povo de Deus de forma verdadeira, de forma plena. Ou seja, não são judeus que vivem perfeitamente, obedecendo plenamente aos mandamentos do Senhor, mas aqueles que mesmo sem merecer, foram eleitos pelo Senhor para pertencerem a Ele. Olha que interessante, Paulo diz que esses eleitos são eleitos pela graça. Não há outro motivo. Mas, para não ficar nenhuma dúvida, Paulo continua explicando e ele diz, olha, e se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Se fosse pelas obras, não seria graça, seria mérito. Não seria graça, seria pagamento, seria retribuição. Porque a graça só é graça quando não há obras. A graça só é graça quando não há méritos. A graça só é graça quando não se merece, quando o favor é imerecido. Paulo reafirma o que eu acabei de dizer aqui, que não é pelas obras, mas pela graça. Por motivos que estão apenas em Deus e não nos eleitos. E esse é um dos pontos mais difíceis para nós aceitarmos, que as razões que definiram os eleitos estão em Deus e não nos próprios eleitos. Não há nada nos eleitos que os fez de se destacarem dentre a humanidade para serem então eleitos. Nada. É graça. Deus decidiu, por sua soberana graça, gerar para si um povo, ter um povo para si. Esse então é o terceiro argumento de Paulo. Se não depende das obras, mas da graça, nós podemos estar certos que a graça não se apartou de Israel. Esse é o terceiro ponto. A graça não se apartou de Israel, porque é graça. Mesmo Israel apostatando, mesmo Israel sendo rebelde, mesmo Israel sendo desobediente, todos esses fatores não são capazes de apartar a graça de Deus. Porque graça é exatamente manifestada no momento em que não há méritos. Se o povo de Israel estivesse sendo obediente, fiel a Deus, estivesse sendo perfeito em sua obediência às obras e aos mandamentos, não haveria necessidade de graça. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. Caso contrário, não seria graça. Esse é o terceiro argumento. Se é pela graça, o povo não merece. Por isso a gente pode ficar tranquilo e ter confiança que a graça não se apartou de Israel, porque Deus prometeu que teria em Israel o seu deleite pessoal. E o verso 7. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Aqui Paulo começa então a tratar as implicações do que a gente leu até agora. Primeiro ele vai lembrar que Israel, por suas obras, não conseguiu outra coisa senão afastar-se de Deus. Mas que os eleitos, o remanescente que Deus separou para si pela graça, alcançaram a salvação que Israel tanto buscava. O que Israel tanto buscava aqui? A aprovação de Deus, a salvação, os serem aceitos pelo Senhor. Isso que Israel tanto buscava, não conseguiu. Por quê? Porque Israel colocou sua fé nas obras, nos méritos.
Mas os eleitos obtiveram. Por quê? Porque receberam graciosamente, porque o Senhor concedeu aos eleitos graciosamente que fossem salvos e que fossem recebidos pelo próprio Senhor como seu povo. Agora olha que interessante, a gente vai ler até o final, mas essa parte final é uma parte que a gente precisa dar uma atenção para ela, porque o texto começa assim, ó. Os demais, olha só, ele está dizendo que o Israel não conseguiu o que tanto buscava, mas os eleitos obtiveram. Os demais, ou seja, os não eleitos, foram endurecidos, como está escrito. Deus lhe deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Que texto pesado, né? Paulo, ele olha para frente dizendo, olha, Deus não abandonou o seu povo, mas ao mesmo tempo, aqueles que não creem em Cristo, que têm seus corações endurecidos, duros, foram endurecidos pelo Senhor. Os eleitos de Israel alcançam a salvação, mas o restante da nação experimenta o endurecimento vindo de Deus. O endurecimento, irmãos, é um juízo divino ao endurecimento do coração humano. Quando nós falamos sobre um outro texto que também fala de Deus endurecer ali o coração do faraó, eu disse a vocês que há uma frase de um teólogo muito utilizada nisso aqui, dizendo que Deus nunca endureceu o coração de alguém que já não tivesse o coração endurecido. Então ele endurece o endurecido. E o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus endurece, ou seja, torna ainda mais duro o coração de alguém que já é duro. Vou explicar melhor isso. Paulo usa aqui Isaías 29 e Salmos 29. São as menções do que o profeta Isaías falou e as menções do que Davi disse no Salmo 69. Essas duas menções que Paulo usa são para lembrar seus leitores que esse endurecimento já havia sido anunciado. Ele não está endurecendo o coração de Israel só agora. Agora ele decidiu endurecer. Não, ele já anunciou lá atrás, lá nos Salmos, lá na época de Davi, lá na época de Isaías. Alguns dos textos onde ele já anunciava esse endurecimento. Portanto, não deveria ser surpresa que os incrédulos fossem endurecidos. A palavra grega traduzida aqui por endurecidos significa calo. É a ideia de um calo. Você que tem um calo, você sabe que onde o calo está, há uma insensibilidade ali. Esse calo que eles estão mencionando, que ele está mencionando aqui, era mais comum de ser usado, era aquele calo formado em volta de uma fratura, de um acidente. E esse calo, obviamente, causa insensibilidade. E o que o texto está dizendo aqui é isso, que Deus torna os duros de coração insensíveis à sua voz e à sua verdade. É isso. Os que são duros de coração, Deus os torna insensíveis à sua palavra, insensíveis à sua verdade. É como que se fossem entorpecidos pelos seus próprios pecados. Você já tomou alguma vez uma anestesia, onde você, às vezes até mesmo dentária, né? Onde você fica meio atordoado, não sabe muito bem o que está acontecendo. Eu tive uma experiência de uma pessoa que foi fazer um exame, e aí então tomou uma anestesia para fazer esse exame, e assim que ele retornou dessa anestesia, ele começou a cantar. Né? Totalmente atordoado, totalmente perdido ali na situação. E esse atordoamento, às vezes a gente toma um remédio e fica meio atordoado, né? É mais essa ideia do entorpecimento. É como que aqueles que têm o seu coração endurecido se tornaram entorpecidos pelos seus próprios pecados. Por isso os seus ouvidos não ouvem e os seus olhos não veem.
É isso que o texto diz aqui, que Deus endurece os endurecidos, que aqueles que têm um coração que rejeita Deus se tornam então insensíveis para a voz desse próprio Deus. Mas Davi é mais enfático ainda, ele diz, olha, que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver e as suas costas fiquem encurvadas para sempre. Olha que forte isso. Paulo está nos lembrando aqui que Davi já havia profetizado que as bênçãos que Israel tinha, que é representada aqui por sua mesa, a mesa representava as bênçãos que eles tinham. As bênçãos de Deus, a graça comum de Deus, sobre os que têm o coração endurecido, se tornam laço, armadilhas, pedra de tropeço. E então aqueles que estão entorpecidos carregam esse fardo do pecado por todos os seus dias. Ele está dizendo que Deus já havia anunciado que aqueles que têm o seu coração endurecido para com o Senhor seriam entorpecidos para a verdade e não se voltariam a ela. Então Paulo está dizendo, não, Deus não rejeitou o seu povo, mas o seu povo não é um povo étnico apenas. Ainda que Deus tenha feito uma aliança com um povo étnico, esse povo ele é também espiritual. E esse povo espiritual precisa se voltar para o Senhor, voltar seu coração para o Senhor. Caso contrário, o seu coração endurecido se tornará ainda mais endurecido pelo Senhor. Eu queria apresentar para você aqui 3 aplicações desse texto para a nossa vida. Talvez durante a mensagem você tenha ficado pensando assim, poxa, ele está falando sobre Israel, o que isso tem a ver comigo, né? E que Deus falou, Israel foi o povo de lá, hoje nós somos a igreja é outra coisa. Mas tem umas lições muito valiosas e muito importantes aqui para nós. A primeira delas, irmãos, é o amor de Deus que sustenta a aliança. Preste muita atenção nisso. Deus fez uma aliança com o seu povo. Mas o seu povo é incapaz de permanecer fiel aos termos dessa aliança. Hoje, Israel foi incapaz, em qualquer época da história o povo foi incapaz, hoje o povo é incapaz. Nós somos incapazes de permanecer fiéis aos termos da aliança do Senhor. Por mais que o desejo do nosso coração seja dessa fidelidade. Por mais que os nossos esforços nos encaminhem para essa finalidade, nós somos incapazes de caminharmos de forma santa, perfeita, diante dessa aliança. Mas o que o Senhor nos ensina aqui é que não foram os judeus merecedores da fidelidade de Deus. Ao contrário, o que os judeus ao longo da história sempre mereceram foi disciplina do Senhor. Receberam muitas vezes, inclusive. O que esse povo sempre mereceu foi a ira do Senhor, porque por diversas vezes esse povo se apostatou, seguiu a outros deuses. Na época de Elias, eles estavam dobrando seus joelhos a Baal, ao ponto de Elias, o profeta daquele povo, olhar e não conseguir ver um que era fiel ao Senhor. Tamanha a incredulidade, tamanha idolatria daquele povo. Mas, ao contrário desse povo ser merecedor da fidelidade de Deus, a aliança de Deus com esse povo só permanece ativa porque o amor do próprio Deus é que sustenta essa aliança. Isso você precisa guardar no seu coração. O que sustenta a sua vida com Deus não são as suas qualidades espirituais. O que sustenta a sua vida com Deus não é sua experiência com o Senhor. Não são as experiências espirituais que você tem. Tudo isso é muito bom, muito positivo, mas o que sustenta você é o amor de Deus. É esse amor que é derramado sobre nós, e ao derramar desse amor nós chamamos de graça, porque é um amor ativo, é um amor que produz vida, é um amor que age em nosso favor. Nós chamamos isso de graça. E é isso que nos sustenta. É o amor de Deus, irmãos. Não somos nós.
Não caia nesse engano, não se iluda, achando que o que você faz é suficiente para que você seja digno do Senhor, para que você seja digno do favor de Deus, para que você seja digno da ação de Deus sobre a sua vida. Não! É o amor de Deus que sustenta a aliança que Ele fez com você. Deus fez uma aliança com você. Deus fez uma aliança com a sua família. E o que sustenta essa aliança é o amor do próprio Deus. Todo o nosso esforço em obedecê-lo, todo o nosso esforço para a santidade, todo o nosso esforço em servi-lo, honra sim o nome dEle, glorifica sim o nome dEle, mas nada disso é a razão do porquê essa aliança se mantém. É por isso que falar da perda de salvação é incoerente. Porque quem sustenta a nossa salvação não somos nós mesmos. Quem sustenta a nossa salvação não é a nossa grandeza espiritual, não são as nossas qualidades espirituais, não são os nossos adjetivos ou predicados espirituais. Não, o que sustenta a nossa vida diante de Deus é o próprio Deus. É o fato dele ter chamado você para pertencer a Ele. É o fato de que você é alvo da aliança que Ele fez, de salvação. E essa aliança é sustentada por Ele mesmo, pelo amor que Ele derramou sobre aqueles que são seu povo. O amor de Deus é que sustenta a aliança. A segunda aplicação que eu queria apresentar para você aqui é uma lembrança de que a eleição é pela graça somente. Eu quis acrescentar o somente, porque, claro, né, um reformado não pode falar sem o sola, né? Tem que sempre ter um sola ali no meio. E aqui é um dos solas, né? O sola gratia. Nós não podemos deixar de lembrar, irmãos, dessa sublime verdade. Os eleitos de Deus são eleitos pela graça somente. A grande lição de Israel é que, se não compreendermos claramente nossa incapacidade de merecer qualquer direito diante de Deus, podemos nos iludir ao pensar que a nossa obediência é capaz de nos conduzir à salvação, que nossas ações podem nos garantir méritos diante de Deus. O que Israel nos ensina aqui? Israel nos ensina que, se a gente não for capaz de entender que nada que a gente faça nos torna justos diante dele, produz méritos diante dele, ou nos dão direitos diante dele, se a gente não for capaz de entender isso, nós vamos nos tornar religiosos de coração endurecido e entorpecidos pelos nossos próprios pecados, incapazes de ouvir e de ver a bondade e a graça de Deus. A grande lição de Israel aqui é que Israel tinha o Senhor derramando sua graça, mas eles insistiam em crer, insistiam em viver como se eles fossem capazes de merecer estar diante do seu Deus. Como se eles fossem capazes de dizer para o Senhor: Senhor, eu estou aqui, porque tudo que eu fiz me conduziu para esse lugar. Essa é a grande lição de Israel. Israel se tornou endurecido, entorpecido, porque eles não aceitavam a graça soberana de Deus sobre a sua vida. Cuidado, meu irmão. A eleição, Deus te chamar, você pertencer a Deus, isso é pela graça somente. Não é pela graça, mas eu faço a minha parte. Não é pela graça, mas eu dou uma forcinha. Não é pela graça, mas eu tenho que me esforçar. Não é pela graça, mas eu preciso fazer tal coisa para que Deus então veja que eu realmente quero. Não. É pela graça somente. Qualquer outra coisa adicionada à graça é uma ofensa à graça de Deus. Em terceiro lugar e último lugar, uma lembrança de que Deus endurece os endurecidos. E aqui nós aprendemos com Israel que é possível nós sermos os religiosos mais proeminentes da história,
que nós podemos ser religiosos respeitados por todos ao nosso redor. E a gente não pode negar isso, irmãos. Os fariseus e os saduceus tinham, em grande parte, enorme respeito vindo do povo de Israel. O povo de Israel olhava para os fariseus como modelos para as suas vidas. Ainda que houvessem debates teológicos, ainda que houvesse corrupção como há em qualquer lugar, o povo comum olhava para aqueles homens e dizia: esses homens são o modelo de como nós devemos ser homens de Deus. Mas esse mesmo povo que era modelo para muitos do povo de Israel, tinham seu coração endurecido. Não criam na soberania do Senhor, não criam na eleição pela graça somente, não criam na obra redentora de Jesus Cristo como a única realidade capaz de conduzir o homem à salvação. Eles não criam em nada disso. Então a grande lição, o grande alerta aqui é que sim, nós podemos ser religiosos que são considerados pelos outros modelo, sem contudo amarmos o Senhor, sem contudo sermos do Senhor, sem contudo crermos no Senhor. A religiosidade e a fé, elas são opostos. Elas não se conectam, elas não se conversam, elas não se alinham, elas são opostos. Porque a religiosidade, ela vai ser exatamente o oposto da fé, porque a fé descansa no Senhor, a fé confia no Senhor, a fé busca no Senhor. E a religiosidade sempre vai ter os seus elementos, onde vai confiar nas suas obras, vai confiar nos seus rituais, vai confiar naquilo que eles estabeleceram como verdade e não no Senhor. O coração do religioso não descansa, porque o religioso está sempre buscando algo a mais para fazer, para ter méritos diante de Deus. Cuidado, irmão, em nome de Jesus. Cuidado para não permitir que você se torne um religioso. Essa é a grande lição de Israel para todos nós. Esses fariseus do povo de Israel que foram rejeitados, que foram endurecidos, eles estavam todos os dias no templo, eles oravam nas praças públicas, eles jejuavam continuamente, eles davam o dízimo do cominho, da hortelã que eles colhiam. Religiosamente eles eram impecáveis. Muitos daqueles, neles não se encontrava uma única falha na sua religião. Mas Jesus diz que o coração desses homens esses homens eram como sepulcros caiados. Por fora eram belíssimos, as suas ações externas da religião eram belíssimas, mas o coração desses homens era cheio de morte. Essa é a grande lição. Deus endurece os endurecidos. Os religiosos se tornam cada vez mais religiosos. Aqueles que não creem no Senhor, creem cada vez menos. Aqueles cuja fé não está no Senhor, cada vez mais ela estará distante do Senhor. Este é um alerta para todos aqueles que se consideram dignos do Senhor, que entendem que a sua salvação é algo a ser conquistado e não algo a ser recebido. É algo a ser mantido e não algo a ser recebido pelo Senhor graciosamente. Tais pessoas têm seus corações endurecidos. E por conta disso, como retribuição de Deus, seus corações são ainda mais endurecidos. Deus rejeita os que o rejeitam. Aqueles que negam sua palavra, que negam suas verdades, são levados a um estado de torpor. E aqui um teólogo diz que lembra um profundo sono, durante o qual uma pessoa permanece insensível às impressões que estão do lado de fora. Não sei se o seu sono é leve ou se o seu sono é pesado, mas eu entendo muito bem isso que o teólogo falou, porque essa é a minha realidade.
Quando eu durmo, meu sono é tão pesado que absolutamente nada ao meu redor. Eu não sou sensível a absolutamente nada. Porque o meu sono é extremamente profundo. E é exatamente isso que ele está dizendo aqui. Que aqueles que têm o coração endurecido espiritualmente, é como se eles estivessem num sono tão profundo, que não importam quantas mensagens eles ouvirem, não importam quantas ações de Deus eles estiverem envolvidos, não importa quantas vezes Deus manifestar sua graça, bondade, misericórdia ao seu redor, não importa o que seja feito, eles estão num sono tão profundo que tudo aquilo que vem do exterior não causa a eles nenhum efeito. São insensíveis a tudo isso. Essa é a grande lição de Israel para nós. É possível ser o mais perfeito dos religiosos, sem, contudo, ser salvo. É possível que as minhas atitudes sejam todas as atitudes esperadas de um bom religioso, sem, contudo, o meu coração crer minimamente no Deus para quem supostamente eu estou fazendo essas coisas. Isso, para mim, causa tremores. Porque nenhum religioso consegue perceber-se religioso sozinho. Nenhum religioso de Israel caiu em si e disse: eu sou religioso, preciso me voltar para o Senhor. Não. Nós precisamos dessa graça sobre nós, que nos liberte da religiosidade. Eu conheci um pastor que dizia que, mesmo saindo da religiosidade, a religiosidade permanece em nós durante toda a vida, e é uma luta contínua nós nos livrarmos dessa religiosidade. Porque nós somos seres naturalmente religiosos. A primeira religião que nós abraçamos é a religião dos méritos. Eu faço alguma coisa para que Deus me retribua positivamente. Essa é a primeira religião. Essa religião nem tem nome, é a religião do bebê. Como bebê nós nascemos com essa religião. Depois ela vai tomando outras formas, com outros nomes. Mas todas essas religiões têm sempre o mesmo foco. Eu faço algo para que ou Deus me retribua positivamente, ou Deus não me puna. Mas eu tenho que fazer algo. Porque Deus não é movido por amor, Deus é movido pelo que eu faço. É isso que as religiões ensinam. Mas o cristianismo não é isso. O cristianismo não é uma religião da mesma forma que todas as outras são. Porque o foco do cristianismo é o Deus que decidiu te salvar, é Ele que faz. Do início ao fim, a salvação pertence ao Senhor. Que Deus nos guarde, irmãos, de um coração religioso. Que Deus nos permita verdadeiramente confiar nele, descansar nele, porque isso vai produzir uma transformação profunda e radical em nosso coração, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tua misericórdia sobre nós. Que nós possamos olhar para essas lições que nós aprendemos com Israel. E possamos, por isso, nos voltar para Ti. Lembrando que nós somos sustentados diariamente por Teu amor e não por nada que é em nós. Que possamos nos lembrar diariamente que fomos chamados pelo Senhor, mas não porque há algo no fundo do nosso coração que o Senhor viu de bondade, nem que haveria algo em nós que honraria Teu nome, não. A razão por que nós somos escolhidos está oculta em Ti e reside somente em Ti. E tudo que nós precisamos fazer é desfrutar dessa graça tão incompreensível, mesmo sabendo que dela nós nunca mereceremos. Que o Senhor nos lembre continuamente que o Senhor é Deus que endurece os endurecidos, que traz essa insensibilidade àqueles que Te rejeitam, que faz do religioso um expoente, que transforma o religioso em alguém ainda mais religioso,
porque sua devoção é a religião, é a si mesmo, é seu próprio coração. Mas que o Senhor nos ajude a sermos livres de todas essas realidades, para que nosso coração descanse em Ti, se alegre com a Tua graça e viva diariamente a transformação proposta pelo Senhor para a nossa vida. Nos abençoe, Senhor. Nos ajuda nessa caminhada, para que, como Israel viveu esse distanciamento, nós possamos olhar para isso e vigiar para que esse não seja o nosso destino, o nosso distanciamento. Ao contrário, que nós possamos ser, através dessa verdade, movidos em direção ao Senhor, para a glória do Teu nome. Pai, nos dá uma semana abençoada na Tua presença e ajuda-nos a caminhar diante do Senhor para a glória do Senhor. Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém. Amém.